aquele que é único e digno de toda adoração. Essa noite, noite de vigília, foi nos proposto um tema, e esse sim, em Mateus 17, versículo 20, se você tiver a sua fé do tamanho de um grão de mostarda. Quantos aqui conhecem um grão de mostarda? Levante sua mão. Ele é minúsculo, muito pequenininho, menor que uma mosca. Mas Jesus diz aos seus discípulos: se vocês tiverem a fé como um tamanho de uma mostarda, grandes coisas vocês vão fazer, e nada será impossível para você. Imagine, Gilson, Deus dizer para você: Gilson, peça o que você quiser, porque nada é impossível para você. Irmão Laércio, imagina o Senhor Jesus dizer para você, como Ele já disse na sua palavra: peça o que você quiser, porque nada é impossível para você. Mas é necessário nós termos a nossa fé ativada nele. E como eu posso ativar a minha fé em Cristo? Como eu posso fazer com que a minha fé, ainda que pequenininha, ela seja como uma explosão onde quer que ela vá? Eu preciso alimentá-la. Eu preciso fazer com que ela ganhe força. Eu preciso que ela ganhe forma. Mas como é que eu vou fazer com que minha fé ganhe forma, ganhe força, ganhe o impulso necessário? Crendo naquele que é o dono da fé. Acabamos de declarar que Ele é o Deus incomparável. E esse Deus que escolheu a sua vida e a mim, o Senhor prometeu para mim. O Senhor prometeu para mim. E quando eu movo a minha fé, meu querido e minha querida irmã, não existe um envelope que você compre por R$1.000 que vai te dar fé. Não existe um copo de água que você compre por R$50.000 que vai te dar fé. Não existe uma vassoura que você compre que vai te dar fé, por qualquer valor que seja. Não existe o andar de joelhos, quilômetros e quilômetros, para que você ganhe fé. Não existe. Essa fé, ela só é conquistada no dono da fé, que é Jesus Cristo. E se nós quisermos mover a nossa fé em qualquer outra pessoa ou em qualquer outra coisa, ela não vai ser habilitada, porque ela tem um dono e ela é movida somente por Ele. E o seu nome é Jesus Cristo. Nessa noite, nós queremos mover vocês. Nós queremos que vocês estejam habilitados ao saírem dessas portas e jamais olharem com os olhos naturais, porque a fé, ela se move somente pelo sobrenatural. E isso é que move a igreja de Deus. Porque o que Deus deixou para nós na sua palavra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que o versículo continua? Porque é necessário que nós creiamos que Ele existe. E para crer que Ele existe, para crer que Ele se move, é necessário a fé. Então, meu querido irmão e irmã, eu estou aqui nessa noite para te dizer: não há nada que vai fazer movimentar a sua fé, se você primeiro não atingir, não se mover no sobrenatural de Deus. Sabe aquela situação que você olha para a sua vida e ninguém vê solução para aquilo? Nem mesmo você? É a sua fé que vai mover. Somente a sua fé. Para tocarmos o sobrenatural em Deus, é necessário que nós acessamos a Ele. Há uma porcentagem que é Deus que vai fazer,
Mas há uma grande porcentagem que sou eu e você que precisamos movê-la. E isso se chama fé. Isso se chama fé. Ela que faz nós acreditarmos naquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. O versículo que foi colocado, Mateus 17, 20, se vocês puderem deixar aqui. Jesus diz para os seus discípulos: vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque lhe faltou fé. Sabe por quê? Porque quando vocês tiverem fé, vocês poderão dizer a este monte. Jesus não disse vocês poderão pegar este monte. Jesus não disse vocês poderão chutar esse monte. Jesus disse vocês poderão dizer. A sua fala, ou seja, é necessário uma ação nossa, mediante uma ordem de Deus, para que aquilo aconteça. Através da fé nós pedimos algo para nós pedimos algo para alguém, nós pedimos algo para mover a algum lugar. Nem sempre é para nós mesmos, mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, o que Ele disse aos discípulos, diz o que você quer que aconteça. Dê a ordem. Sabe quando você está de joelhos dobrados no seu quarto e ali você está numa guerra espiritual e você está orando, passa alguém pela porta do seu quarto e fala: é maluco, se não é cristão. Está acontecendo algo lá dentro. Por quê? Porque nós precisamos dizer aquilo que tanto nós precisamos. O seu papel, o meu papel é dizermos a situação. Lembre que o apóstolo disse aqui domingo: dê nome aos seus pecados. O Senhor nos diz nessa noite: dê nome àquilo que você tanto precisa. Eu preciso da libertação do meu marido. No seu falar com Deus diz e declare: eu declaro a libertação do meu marido. Na sua oração não fica: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, o que eu tanto necessito. Diga, declare. E quando você declarar, aquilo há de acontecer. Por quê? Porque você está fazendo seu papel em falar. E aquilo se moverá. Eu preciso acessar o sobrenatural. Mas eu preciso primeiro da chave, que é a fé. E com ela eu acesso o sobrenatural. Meu querido irmão e irmã, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer: ative a sua fé. Pare de ficar marcando passo no mesmo lugar. O Senhor tem para você uma mesa preparada, onde são para os filhos que irão adquirir tudo que Ele preparou. Mas não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Você precisa ativar a sua fé. Quando nós vemos, queridos, a palavra do Senhor, ela dizendo a eles, Jesus dizendo a eles: vocês conseguiriam expulsar esses demônios através de oração e jejum. Érica, como eu vou ativar a minha fé? Orando, jejuando. Porque orando e jejuando eu vou me sentir mais santo? Eu vou me sentir um super-herói, uma super-heroína? Não. Você vai se tornar mais sensível à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falar com você, você ligado a Ele através da oração e do jejum, você vai conseguir ouvi-lo. Você vai ter o discernimento daquilo que Ele está querendo usar você, da maneira que Ele está querendo fazer com que você haja através daquela situação. E muitas das vezes vai ser no silêncio, muitas das vezes vai ser guerreando, muitas das vezes vai ser só chorando, mas o Espírito Santo vai te dar a direção. Lembram de Jesus? Jesus em todo o tempo, Ele estava orando. Ele estava jejuando. Por quê? Porque ele precisava desse acesso ao céu para falar com o Pai e o Pai falar com ele.
E nós, com a gente, não é diferente. Precisamos ativar a nossa fé através da oração e do jejum. Amém? O tempo que me foi dado já foi. Eu quero te convidar, feche os teus olhos onde você está. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua guerra. O que você tem travado, que tem te faltado fé. O que tem travado você de conquistar aquilo que você tanto tem precisado em Deus. Eu não estou dizendo, de repente, bens materiais, porque bens materiais eles vêm e vão, mas de repente uma alma que você tem pedido a Jesus, uma cura que você tem pedido, uma libertação. O que o Senhor te diz nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos alinhar mais o nosso acesso com Ele. Assim como a orientação que Ele deu aos seus discípulos, ore mais, jejue mais, clame mais, busque mais. Se coloque de pé onde você está, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos. Levante as suas mãos, o mais alto que você puder. E você vai fazer como um sinal de entrega para o Senhor a sua vida. Para que você esteja alinhado àquilo que Ele tem para a sua vida. Diga e peça para Ele: Senhor, me dê mais fé, me dê mais ânimo, me dê mais força. Ore juntamente comigo, querido. Abre a sua voz. Lembre do versículo. Ele diz, fale, se necessário for, grite, mas peça ao Senhor. Abra a sua boca e coloque diante dele. Se é libertação, se é salvação, se é cura, se é mais intimidade com Deus, se é o que for que você precisa dele. Ah, Senhor, nós com nossas mãos levantadas neste momento, nós clamamos a Ti, Pai. Aumente a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa fé. Nós precisamos, Senhor. Nós necessitamos. Nós colocamos ela em prática nesse momento e clamamos a Ti, Pai. Nos ajude, Espírito Santo, a orarmos mais, a jejuarmos mais, pois o nosso desejo não é ficar somente no natural, mas nós queremos atingir o sobrenatural, aonde estão retido tudo aquilo que é para as nossas vidas. Nós queremos viver em Ti, Senhor, tudo que o Senhor planejou para nós, tudo que o Senhor decretou ao nosso respeito, a respeito da nossa família, Senhor. Dai-nos, ó Deus, visão, dai-nos ânimo, dai-nos a coragem e vida do Senhor. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos em Ti. Nós precisamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aplaudimos ao Senhor neste lugar. Ele é digno. Ele é que nos move em fé, meu querido irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, meu amado. Deus abençoe muito a sua vida. Não veio aqui hoje à toa, porque você não tinha o que fazer. Eu não tenho o que fazer, eu vou lá no culto hoje. Não. Hoje foi um encontro marcado entre o nosso Deus e com você aqui nessa noite, porque grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Mas você precisa passar por um crivo chamado fé. Esse crivo chamado fé, como nós vimos, Jesus ele disse aos discípulos dele: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda ele é menor do que um alpiste. O alpiste, aquela grãozinho que dá para passarinho. Mas eu queria falar aqui com vocês, dentro desse texto, o desenrolar. Por que Jesus falou isso aos seus discípulos? Porque um homem, um pai, levou uma criança endemoniada aos seus discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio dessa criança, desse jovem. E
esse pai levou o filho até Jesus, e Jesus expulsou esse demônio. E os discípulos perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos fazer isso? Ele falou: por causa da fé de vocês. A fé de vocês é pequena. E lá no versículo 20, fala assim: ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena. E em verdade lhes digo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá e de lá para cá, e nada será impossível para vocês. Mas eu tenho uma versão aqui, eu gosto de dar uma sondada. Almeida Corrigida e Fiel diz assim: olha, e Jesus lhes respondeu: por causa da incredulidade de vocês. Gente, nós pensamos que falta de fé é quando o nosso nível de fé chega lá na reserva e acabou. Não, é por causa da nossa incredulidade. Nós já nascemos com anseio de acreditar em alguma coisa. Todo mundo tem esse anseio, essa esperança, esse desejo. Mas não confunda isso com fé. A fé é acreditar em coisas que se esperam e é uma convicção de fatos que não se veem, independentemente daquilo que vemos ou ouvimos. Uma ilustração aqui que vocês nunca mais vão esquecer a respeito de fé. Imagina uma mulher grávida de 8 meses, que ela já está ali ansiosa, sabe que ali dentro tem uma criança, sabe que a criança ali dentro ela se move, o coração dela bate, ela se movimenta, ela chuta, mas ela nunca viu essa criança. Ela só imagina como é essa criança, mas ela sabe que na hora certa essa criança vai chegar. A fé é da mesma forma. Você não vê, você sente, mas na hora certa ela vai chegar. E em nome de Jesus, na hora certa o seu milagre vai chegar. Você precisa ter fé. E a incredulidade não é falta de fé, é a fé misturada com a dúvida. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero que você pense nesse Deus que pode fazer todas as coisas por você, que com um piscar de olhos Ele pode resolver todos os seus problemas. É nós mesmos que estamos impedindo o agir de Deus na nossa vida por conta da incredulidade, ou seja, a fé misturada com dúvida. É aquela fé que você fala assim: Senhor, eu sei que eu vou conseguir, nossa, mas será? Já parou por aí. Para isso nós precisamos entender quem é esse Deus que nós servimos, para que a nossa fé não falhe, para que a nossa fé não venha faltar. Duas situações de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus é. Primeiro deles, Deus, Ele é imutável. Segunda, Deus, Ele é poderoso. E eu vou dar um nó na sua cabeça, mas está na Bíblia. Uma coisa, a única coisa que Deus não pode fazer. Gilson, você é doido. Na Bíblia, a única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Se Ele prometeu alguma coisa para você, você pode ter certeza que Ele não pode mentir. E se Ele prometeu alguma coisa para você, Ele é fiel, Ele é justo e Ele vai cumprir em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé. Quero orar com você, meu amado. Que fique hoje essa reflexão para você. Gilson, é a minha falta de fé, eu estou zero. Não. É só um pouquinho da dúvida que você tem. A falta de fé, ela é incredulidade. É a fé misturada com dúvida. É a fé misturada com um questionamento que a gente coloca. É a fé misturada com aquela situação que, poxa, não está acontecendo do jeito que eu quero. Então isso não é fé, isso é incredulidade. E hoje nós vamos orar para que a sua fé não seja misturada com incredulidade. Porque não existe uma oração para aumentar a sua fé. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a única forma. Para isso, olha só.
Quero que você feche seus olhos. Pense agora em um Deus salvador, em um Deus poderoso, aquele Pai que não mente, aquele Pai que promete e cumpre, aquele Pai que diz que pode até uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas Ele não vai esquecer de você. Você pode estar pensando hoje assim: puxa vida, eu vou lá na igreja, eu vou no culto, mas poxa, Deus já se esqueceu de mim. Não, não se esqueceu de você, muito pelo contrário. Ele marcou esse dia de hoje para falar com você, através de mim, através de todos os que vão passar aqui, de forma simples. Ele fala com você de forma simples. Nós que estamos querendo às vezes mistificar algumas coisas que não existem. Deus é poderoso, Ele é imutável, mas com certeza Ele não pode mentir. E se Ele prometeu bênçãos na sua vida, Ele vai cumprir. É só você não atrasar aquilo que Ele está querendo fazer em você. É só você não colocar barreiras aonde não existem. Porque através da sua fé você vai dizer àquela montanha: mova-se daqui para lá. E se você não duvidar, tudo é possível ao que crê. Pai, nós te damos graças nessa hora, Deus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso e que vela pelos seus filhos até quando nós estamos dormindo. O Senhor é o único que tem o maior desejo de nos ver prosperar, de nos ver crescer, de nos ver bem, de todas as pessoas que nos cercam, Deus, ser abençoado através das nossas mãos. Nós sabemos, nós cremos no Teu caráter, Deus, que é imutável, no Teu caráter que é divino, é grandioso, e a Bíblia diz que nós somos a Tua imagem e a Tua semelhança. Então nada nos será impossível através da fé, e que nada venha manchar a nossa fé, Deus, que venha entrar em dúvida no nosso coração daquilo que nós somos, daquilo que nós temos e daquilo que nós podemos diante da Sua palavra. Pai, nosso coração nesse momento está quebrantado diante do Senhor. Muda o que precisa ser mudado, renova o que precisa ser renovado. Nós nos entregamos inteiramente em Tuas mãos, porque o Senhor é nosso Pai, porque o Senhor vela por nós, o Senhor acredita em nós. Nós sabemos quantas qualidades nós temos, nós somos responsáveis, nós somos trabalhadores, e nós não vemos o dinheiro chegar, é porque a incredulidade nos impede de ser abençoados na Sua casa, e tantas outras coisas. Mas hoje, em nome de Jesus, essa maldição da incredulidade vai cair por terra, em nome de Jesus, porque nós vamos arrancar isso do nosso coração, no poder da Tua palavra. Nós cremos, Deus, que nada nos será impossível, porque tudo é possível ao que crê, e eu creio na Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai. Abençoe todas as pessoas que estão aqui nessa casa, aqui neste templo. Abençoe as famílias, Deus. Situações que parecem impossíveis de acontecer, mas nós cremos na Tua palavra que tudo é possível ao que crê. Vícios, Deus, na família, todos os vícios em drogas, em bebida, todas as pessoas que rejeitam o Teu evangelho, em nome de Jesus, nada nos será impossível. Pai, portas que estão fechadas, que parece que são impossíveis de abrir, nós cremos em nome de Jesus que essas portas irão se abrir, porque nós cremos na Tua mão poderosa. Pai, situações impossíveis, doenças que parece que não vão sair de nós, crises emocionais, crises mentais e espirituais, em nome de Jesus, elas vão cair por terra agora. Aleluia.
Aleluia. Podeis assentar, meus queridos. Mas não perde esse timer, não. A Érica deu início aqui falando sobre precisamos ativar a nossa fé. Não deixa cair não, gente. A Érica deu o início falando sobre ativar. O Gilson acabou de falar sobre a incredulidade, que nos faz lembrar o que está escrito em Marcos, que o medo, ele anula a fé. Mas antes de dar início, eu quero meditar um pouquinho do que Hebreus fala no capítulo 11, versículo 1. Ele vem trazendo um discernimento do que é a fé, né? Que a gente fala sobre fé, mas a gente precisa entender o que é a fé. E há uns meses atrás, marca aí para mim. Há uns meses atrás eu estava aconselhando um casal de jovens. Eles já namoravam há algum tempo. Eu falei, o que está faltando para vocês dar o start de noivar, casar? E eles falaram assim, poxa, mas a gente não tem nada. A gente nem começou a projetar. E eu falei com eles, falei assim, então, vocês precisam ter fé. E fé, o discernimento de fé, que o escritor de Hebreus fala, ora, a fé é a certeza das coisas que não se vê. Ele vem concluindo algo que é falado um pouco atrás, que as coisas primeiro, elas se manifestam no reino espiritual, para depois no reino material. O que o escritor Paulo fala sobre o que primeiro manifesta no reino espiritual e depois vem no reino material, é justamente o que o escritor de Hebreus fala, olha, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, é a mesma coisa de eu ter fé, que eu dar um passo aqui. Eu sei que não tem nada aqui debaixo, mas a fé é justamente isso. Eu dou o passo, depois Deus coloca o chão. E é algo surreal eu falar isso, porque é justamente o que Jesus fez com Pedro. Quando viu Jesus andando sobre a água, Pedro falou, não, mas se é tu mesmo, fala que eu vou até o Senhor, pode vir. A certeza dele era, se você pôr o pé na água, vai firmar. Você não está vendo que vai firmar, mas você tem que pôr. Então primeiro você põe o pé, depois vem o chão. Para contextualizar tudo isso, dentro do que eu quero falar sobre fé, e encaixa certo com o que a Érica falou e com o que o Gilson falou, eu quero dar início justamente dentro do tema que o pastor Jefferson passou para a gente hoje. Porque o que está falando? Está falando assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. E aqui, ele está falando de um conceito não de tamanho. Até porque se a gente for olhar pelo conceito de tamanho, a semente ela não fica pequenininha, ela fica grande, ela cresce. Então o entendimento aqui é em movimento. Ou seja, você vai começar a ter fé do tamanho de um grão de mostarda, mas a fé ela vem em uma crescente. Ou seja, você pode estar pequeno, mas daqui um pouco ela vai se tornar algo grande e grandes realizações. E é justamente isso que eu quero começar a falar, que em primeiro lugar, ela é uma fé pequena, mas que se move. Ela se move para uma crescente. E além disso, é uma fé que ela está viva, porque se ela está viva, ela vai crescendo. Então, muitos aqui nessa noite podem dizer, mas a minha fé é pequena. Tá, mas começa a exercitar, porque ela é igual um músculo. Ela é igual um músculo. Quanto mais você se exercita, mais ele vai crescendo, mais ele vai crescendo, mais ele vai crescendo. E como eu falei, o medo anula a fé. Muitos ficam com esse medo. Mas eu não tenho fé. Mas eu não tenho fé. Não, começa a exercitar ao contrário. Não, eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé que meu marido, a minha esposa é usuário de droga, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Sabe por que eu tenho fé? Porque o próprio Criador fala,
Porque o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Então a sua fé, ela é unida com a fé do Espírito Santo, e a certeza das coisas que não se vê, ela começa a se materializar no reino biológico, no reino do que a gente está vendo. Então algo que nós não estamos vendo ainda, não estamos enxergando, assim como o rapaz falou, Elias falou, vai ver. Na primeira vez ele falou, não tem nada. Na segunda vez, não tem nada. Na terceira vez, não tem nada. Na quarta vez, não tem nada. Mas ele foi mais. Na sexta vez, na sétima vez ele fala, mas eu vejo como uma palma da mão de um homem. Aí Elias falou assim, então corre, porque vem chuva aí. Corre que vem chuva aí. É exatamente isso. Eu não estou vendo a chuva, mas eu tenho certeza que ela vai brotar e vai inundar as nossas vidas. É isso que é fé. E a gente fica, mas eu não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas aí eu quero contextualizar que a fé, além dela ser numa crescente, ela tem que ser com convicção e entendimento que a fé só funciona debaixo de uma autoridade. O que é debaixo de uma autoridade? Quando a gente vê Jesus, ele está ali presente, ali no meio dos discípulos, chega até ele o centurião fala, Senhor Jesus, eu estou com um servo lá em casa doente. Aí o Jesus fala, então tá bom, vamos lá visitar ele. Ele vira e fala assim, não, Senhor, não, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas assim como eu mando nos meus soldados, faz isso, faz aquilo, eu entendo que o Senhor tem autoridade daqui para curar os enfermos lá. Ele entendeu o nível de autoridade que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não somos nós que vamos fazer, nós só precisamos de fé para entender quem é que faz. Então não é nós que vamos resolver o nosso problema, nós só precisamos de fé para entender que o Criador está olhando para nós. Essa é a fé que descansa. Sabe o que acontece aqui? A gente já vai celebrar junto. É a conclusão do que o salmista Davi fala no Salmo 37:5. O que ele fala? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, tudo ele fará. Tudo ele fará. Então, a minha fé é crescente. A minha fé é crescente. A minha fé, eu tenho um entendimento de quem tem a autoridade para resolver isso é Jesus. Eu preciso me deleitar e confiar, entregar o meu caminho ao Senhor, porque Ele vai fazer tudo se cumprir. Ele vai fazer tudo se cumprir. Sabe o que acontece? A gente fica vendo as crises do Brasil, a gente fica vendo o que está acontecendo no mercado político, a gente vê fábrica mandando embora, a gente fica frustrado, a gente fica, nossa, mas o meu serviço... Irmãos, deixa eu falar, em meio à crise, eu, por exemplo, estou trocando de emprego, porque eu aqueceu tanto, que há uns meses atrás eu estava lá, não sei qual oportunidade escolher. Vieram propostas de tudo quanto é lado, entrevista, e o Eric, e aí qual que eu escolho, qual que é, não é sobre dinheiro, é sobre oportunidade. Aí eu estava ali, nossa, já deu, gente. Aí eu estava ali, o pastor Jefferson virou para mim e falou assim, você lembra, pastor Jefferson, o que ele falou? Pode falar aí, o que foi? Só confia. Só confia, Abel, só confia. Sem saber o que eu estava vivendo, no reino dos céus já estava acontecendo. Fica de pé. O que eu quero falar para vocês nessa noite, a gente já vai celebrar aqui, já vamos orar, mas nós precisamos entender que no reino do céu já está sendo movimentado. Então aqui na terra nós só precisamos celebrar, porque o que nós precisamos já está acontecendo no reino espiritual.
Já está acontecendo. Gente, vamos gritar, vamos celebrar. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Levante suas mãos, vamos profetizar. Ô Senhor, aqui estão seus servos, Pai, de mãos levantadas, Pai. Eu não sei o que se passa no coração de cada um, Pai. A começar da Valéria aqui, até o Emanuel, Pai. Todos que estão aqui nessa noite, só o Espírito Santo sabe o que tem no coração de cada um. Oh, Espírito Santo, vem ministrando, Pai. Paz sobre o coração deles, Pai. Mas mais do que isso, fé, para que eles possam entender que o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, está cuidando deles, Pai, em nome santo de Jesus. Que eles possam entender no coração deles, Pai, que eles precisam descansar e crer que o Criador de todas as coisas está a favor de cada um, está a favor de cada um, está a favor de cada um, e cada um crendo, cada um entendendo no Santo, Santo para sempre. Aleluia! É um formato diferente aqui hoje, mas tem mais duas palavras aí para Deus abençoar esta noite. Se assente aí, no nome de Jesus. Tempo precioso que Deus separou para nós nesta noite. Tenho certeza que Deus já falou através de pessoas e vai continuar falando, porque você veio com a fé. Não é através de nós, é sobre quem está fazendo por nós. E esse versículo que foi nos proposto, de Mateus 17:20, sobre o grão de mostarda, o contexto é um pai que chega para Jesus pedindo: Jesus, cura o meu filho. Ele convulsiona e o demônio pega ele e ele se joga na água, se joga no fogo. Só que antes disso, o pai já tinha levado o seu filho para os discípulos de Jesus. Só que nos dias de hoje é como nós confiamos na nossa inteligência, mas não. Os discípulos aqui não conseguiram expulsar o demônio daquela criança. E aí eu acredito, conjecturando aqui dentro do texto, que aí o pai vai reclamar para Jesus: levei meu filho lá e eles não conseguiram curar meu filho, Jesus. Jesus fica irritado e fala: vou curar o seu filho. E Jesus imediatamente cura aquela criança. Depois os discípulos chegam em Jesus no particular e perguntam: Jesus, por que nós não conseguimos curar aquela criança? Se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda. Engraçado que fala de semente. Quem sabe aqui que a mostarda ela é uma semente. E quando a semente ela é plantada, ela faz grandes efeitos. A Érica já falou aqui para ativar, o Binho falou de fé, de movimentar, o Gils falou da incredulidade. E ele fala: o meu filho tem convulsão. Dê nome. O que tem perturbado vocês? Dê nome. Não fique, Deus, o Senhor sabe. A Érica falou aqui, Deus, não, queridos, abre a sua boca. Nós temos, Deus deixou na sua palavra que Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores. Por que nós não fazemos? Está nas nossas mãos, nós somos filhos dele. Aproveitar que ele confia em nós e através de nós faremos obras maiores. Ative a sua fé nesta noite. Acredite que não, eu vou fazer. Quantas pessoas chegam até nós: Dani, ora por mim, porque eu tenho uma doença. E fica: ai meu Deus, e se eu orar? Não é nós, é Deus nos capacita. Acredite, Dani, eu tenho uma doença. E você ora por nós? Você ora por mim? Aí você fica: meu Deus, se eu curar e Deus não fizer, não é problema nosso, é problema de Deus. Ative a sua fé.
Vamos nos levantar e como igreja do Senhor, uma igreja que ora, uma igreja fervorosa, não fica na expectativa das pessoas. Os discípulos estavam confiando só em Jesus, mas Jesus deixou na sua palavra: nós fazemos obras maiores, queridos. Qual é a sua fé hoje aí que você precisa ser ativada? O que você precisa pensar: Senhor, realmente minha fé é pouca, mas na mão do Senhor ela é muito. Ativa a sua fé, querido. Não confie em palavras contrárias. Quantas palavras contrárias vêm para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família? A gente fala: ai, Senhor, Deus está falando, meu Deus, um pouquinho de fé, você pode fazer muita coisa, gente. A minha casa está de pé por causa do Senhor. A sua casa está de pé por causa do Senhor. Não é sobre nós, é através de nós. Faria obras maiores, obras maiores. Oh, Senhor, ativa a nossa fé, aumenta, Senhor, queima o nosso coração, essa chama. A igreja precisa se levantar, queridos. E ele finaliza: tem demônios que é só jejum e oração. Qual foi o dia que você orou? Qual foi a última vez que você jejuou por uma causa? Estou falando que é por causa de mim, por causa de você, porque Jesus nos ensina na palavra. Vamos colocar a palavra de Deus ativa. Domingo o apóstolo pregou aqui sobre voto. E Deus é tão maravilhoso que Ele me deu um sonho falando de voto, renovação de votos. E Deus falou comigo tão claro: renova o seu voto. Que voto aí hoje você tem que renovar com o Senhor? Aquele voto que você fez quando você entregou sua vida para Jesus, que você orava, que você era fervoroso. Hoje você não faz mais nada. Deus falou comigo e no sonho eu estava de noiva. E o sonho foi tão real que eu falei: Senhor, que sonho doido é esse? Ainda falei para o Gilson, né? Era o meu casamento, eu estava vestida de noiva e o Gilson também, em renovação dos meus votos. Eu acredito que Deus está falando: vamos renovar nossos votos para o Senhor. Quanto tempo faz que você não renova o seu voto, que você não ora, que você não jejua, esperando pessoas? Ai, não, mas Dani, sabe o que é? Eu preciso ir lá, não sei aonde, porque quando o Santíssimo passa, todo mundo cai. Tudo bem, mas e você? Depois que você vai embora na sua casa, você não tem fé? Isso não é que Deus nos pede, querido. Deus não nos deu a incapacidade, e sim a capacidade de sermos quem somos. Somos filhos dele. Que nessa noite você acredita: Dani, realmente, por que Deus fala do tamanho de uma mostarda, de um grão? Porque é pequeno. Com um pouquinho, mas assim, tudo bem. Com esse pouquinho que você acredita, você vai fazer obras maiores. Não sou eu, é a palavra de Deus que diz. Nessa noite, eu quero aqui convocar vocês, se colocar de pé. Que você ative essa fé. Que você acredite que: Dani, eu sou tão pequeno. Na minha casa, sou só eu que busco ao Senhor. Mas é pequeno, mas é o Senhor. Dani, lá na minha casa sou só eu. Ou lá no meu serviço, só eu. Na minha sessão, sou só eu. Mas Deus falou: é pequeno, mas está na minha mão. Quantas vezes colocamos nossos entendimentos nas pessoas? Ah, gente, o mundo espiritual é igual ao natural. Se ativarmos, Deus nos chamou para fazer obras maiores. E isso Ele deixou o Espírito Santo, nosso Consolador. Ative a sua fé esta noite. Em nome de Jesus, não fique na expectativa. Põe a mão no seu coração, pede aí para o Senhor o que você precisa nessa noite. Deus, eu sou pequeno na minha casa. Deus, diante dessa doença, eu sou pequeno, mas ativa a minha fé. Aumenta-nos a fé. Pode ser pequena, por isso que Deus fala: você vai mover a montanha. Mover uma montanha. Mas, queridos, vamos fazer obras maiores, obras maiores, obras maiores, crendo no Senhor. Pai, no nome de Jesus, aqui nesta noite, Pai, usa pessoas, mesmo que pequenos, mesmo sendo pequeno, Pai, aonde ele vive, no seu contexto, na sua casa, no seu serviço. Que a sua glória, Pai, alcance, restaura casamentos, restaura família, restaura filhos. Aquilo que é impossível, o Senhor vai fazer, mesmo que pequeno, mesmo sendo pequeno diante de Ti. Nós nos tornamos grande, porque grande é quem servimos.
Ó Deus, que nesta noite o Senhor faça a tua obra, não por nós, mas através de nós. É uma noite de vigília, é uma noite de acreditarmos que só o Senhor é Deus. Ativa-nos, Pai, que sejamos a menina dos teus olhos, como o Senhor nos chama. Cada um aqui foi escolhido, nós formamos um exército, mas que as nossas armas sejam forjadas no Senhor, com o escudo. Pela fé, pela fé. Aleluia. Você que foi abençoado até agora, você que tem uma causa impossível, uma causa que talvez ninguém, você já procurou muitas pessoas, muitos lugares, você já procurou socorro, e eu sei que, eu tenho certeza, não é que eu sei por alguém falar, eu sei por ter certeza em Deus, de que pela fé nós podemos alcançar tudo aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Amém ou não amém? Levante a sua mão assim, amém ou não amém? Deus tem coisas reservadas para mim e para você que nós não acessamos ainda. Coisas que estão no espiritual, coisas que estão na atmosfera de Deus e que nós não conseguimos enxergar. Mas pastor Jefferson, o que seria? Eu não sei, meu querido, qual é o teu ambiente que você precisa acessar. Mas nessa noite Deus me falou que tem pessoas que sairão daqui em um ambiente diferente daquele que entrou. Meu querido, isso não depende de mim, isso depende de você. Não tem como, meu querido, você acessar algo diferente sem ter uma atitude diferente. Não tem como você acessar algo de Deus diferente sem você ter uma atitude de Deus diferente da sua vida. Ninguém consegue acessar nada em Deus sem mudar a sua atitude de vida. Então o versículo, quando fala que pela fé nós podemos mover montanha, quando a Bíblia fala que lá os heróis da fé fizeram tudo que fizeram por causa de uma fé genuína em Cristo. Não é uma fé genuína em coisas, não é uma fé genuína no governo, é uma fé genuína em Cristo. Nós não dependemos de governo, meu querido, ainda que nós estamos regidos por leis governamentais nacionais. O nosso governo é Cristo, o nosso rei é Cristo. E você precisa entender que aquilo que Deus tem para você é maior do que aquilo que você viveu até hoje. Quem crê assim, levanta a sua mão. Quem crê assim, dê um passo de fé à frente e vem aqui comigo para nós fazermos essa última oração aqui na frente no altar. Aqui na frente. Venha você que precisa exercitar a tua fé. Eu sei, meu querido, que ninguém é tão abençoado que não precisa alcançar algo em Deus. Ninguém é tão abençoado que não precisa. Sei que nós temos pessoas aqui que têm causas impossíveis. Amém ou não amém? Tem pessoas aqui que existem causas que já procuraram em tantos lugares. Deus repete isso no meu coração. Pastor, mas isso é algo interno, isso é algo íntimo, isso é algo psicológico, isso é dentro da minha mente. Nesta noite, meu querido, Deus pode te libertar de todas as questões que te atrapalham na sua mente. E eu creio, meu querido, que nessa noite você vai sair daqui em um ambiente espiritual diferente daquele que você entrou. Pai, no nome de Jesus, eu creio. Pai, no nome de Jesus, eu acredito, Senhor, que Tu és o Deus, Pai querido, de Isaac, que Tu és o Deus de Abraão, que Tu és o Deus, ó Pai querido, dos profetas antigos. Pai, eu creio que Tu és o Deus, que és o mesmo Deus de ontem, és o mesmo Deus de hoje, e será o mesmo Deus eternamente. A Tua palavra nos garante a vitória que está, Pai querido, diante de nós, que é a vitória em Cristo Jesus. Pai, cada vida, Pai, cada coração que está aqui essa noite, nós oramos, Pai, de uma forma geral, Pai, que o Senhor venha alcançar, Pai, todos os pedidos, tudo aquilo, Pai, que está dentro do coração dos Teus filhos, Pai, situações que procuram há tanto tempo, Pai, e que já não consegue solução.
para a situação familiar, para a situação dentro de casa, para uma situação, ó Pai, espiritual, para uma situação psicológica na mente, Pai, para uma situação de pai com filhos, de filhos com pais. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, em nome de Jesus, nós acreditamos que nós podemos, Pai, todas as coisas naquele que nos fortalece. Pai, nessa hora, invada, Pai, a casa de cada um que está aqui. Pai, a casa, cada lar representado, cada família representado, cada homem, cada mulher, cada filho, Pai, que não pôde estar aqui essa noite. Alcance eles, Pai. Alcance, Pai, essa mulher dentro do lar, acamada e enferma. Pai, alcança no nome de Jesus. Eu creio, Pai, nessa hora que o Senhor pode alcançar, ó Pai, até aqueles corações endurecidos de pessoas que falam: Pai, o Senhor não vai alcançar o meu pai, o Senhor não vai alcançar a minha mãe. Pai, no nome de Jesus, nessa noite eu profetizo que tudo aquilo que o Senhor tem no reino espiritual, que possa ser liberado para as vidas nessa noite, para as vidas nessa noite, para as vidas nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos vida, vida em abundância, vida com prosperidade, vida com saúde, vida com alegria, vida com felicidade, em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos um futuro de bênção, dias melhores. Nós profetizamos um ambiente de cura, um ambiente de transformação, um ambiente, Pai querido, de harmonia, um ambiente de felicidade. Pai, no nome de Jesus, eu creio. 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 Todo espírito maligno, só o violão comigo, só o violão. Todo espírito maligno que acompanha essa família, essa casa, que acompanha, Pai querido, de dias, de anos, Pai, e que não venha ser, Pai querido, não está sendo resolvido as questões. Pessoas que entraram aqui essa noite, Pai, com situações na mente, Pai querido, com bloqueios na mente. Pai, no nome de Jesus, visita esse lugar, essa casa. Nós profetizamos que toda ação maligna seja agora desfeita no nome de Jesus. Toda obra do mal, toda obra de macumbaria, feitiçaria, em nome de Jesus, nós colocamos por terra, em nome de Jesus. Pai, nós abrimos agora, Pai querido, no nome de Jesus, algo espiritual do céu. Pai, nós profetizamos, Pai, que algo espiritual do céu, assim como esse menino foi liberto de uma escravidão, ó Pai querido, de espíritos malignos, assim como esse menino foi liberto, Pai, com uma oração de fé, nós oramos junto com a Tua igreja, repreendendo todo o mal, repreendendo todo o demônio, repreendendo toda a força contrária, repreendendo tudo aquilo, Pai, que foi feito para tirar a paz, para tirar a alegria, para tirar a felicidade, em nome de Jesus. Pai, eu profetizo, Pai, eu profetizo dias de bênção, dias de vitória, dias de libertação dentro do lar. Pai, em nome de Jesus, visita os lares nessa hora. Mães que deixaram seus filhos nos lares, mães que deixaram os pais nos lares. Pai, no nome de Jesus, visita, Pai. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Eu creio, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, nós estamos batalhando espiritualmente por um Brasil, ó Pai querido, abençoado. Nós estamos batalhando espiritualmente por um país, ó Pai querido, abençoado. Pai, quebra toda a ordem do mal, Senhor Jesus, sobre esse país, sobre o nosso governo, sobre a nossa cidade. Nós libertamos, Pai, nós liberamos cura sobre a nossa cidade. Todo espírito de miséria nas ruas, nos bairros, nós declaramos através dessa vigília de oração, libertação de miséria, libertação do espírito da prostituição, libertação de espíritos de drogas, libertação na mente, libertação, ó Pai querido, de depressão, espírito de ansiedade, parte retirada no nome de Jesus. Espírito que traz o desespero, em nome de Jesus.
espírito que traz o desespero noturno, em nome de Jesus, parte em retirada. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso. Pai, no nome de Jesus, nas casas agora, visita os nossos filhos, visita a nossa família, visita, Pai, a nossa família. Pai, no nome de Jesus, nós não aceitamos, Pai, a ação maligna dentro do nosso lar. Pessoas que ligam para nós, Pai, dizendo que o lar está em desunião, está em desarmonia, Pai, que no lar já não existe mais felicidades, está quebrado no nome de Jesus. Toda a arte do mal, tudo aquilo que o inimigo vem levantando sobre as famílias de Cruzeiro, Pai, todo espírito de suicídio, Pai, nós repreendemos no nome de Jesus. Espírito de morte, nós te repreendemos em nome de Jesus. Espírito de morte, nós te repreendemos em nome de Jesus. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Espírito que visita as famílias pela madrugada, pela tarde, nós te repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos a vitória sobre a família para sempre, sobre todos os ministérios para sempre. Nós declaramos vitória, saúde sobre a vida da pastora Alessandra. Nós declaramos vitória e saúde sobre a vida do Pai querido, no nome de Jesus, da Paulinha, Senhor, do Daniel, Pai. Nós declaramos saúde e vitória na vida do apóstolo Paulo, que é o pastor dessa igreja, no nome de Jesus. Toda arte contrária, Pai, no nome de Jesus, cai em retirada. Pai, no nome de Jesus, nós acreditamos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Você que acredita nisso,